Mas quando a gente fala de nutrição, eu acho que vem bem antes disso. Sim. Talvez lá, quando a mulher ainda tá querendo engravidar. A gente fala da nutrição materno-infantil, que ela atinge todas as fases, né? Então, assim, a mulher está tentando engravidar, então ela se prepara para este momento. Depois ela engravida e na gestação a gente tem, além da alimentação, suplementação, nas diferentes fases da gestação, né? E também uma alimentação de acordo com os sintomas também, né? Porque tem enjoo, tem azia. Então, tem vários sintomas que a gente pode ajudar com a alimentação, modular. E depois o bebê nasce. E aí tem a mãe que está amamentando, que a gente esquece um pouquinho dessa mãe, né? Fica foco só no bebê. Então a gente também entra nessa fase. Às vezes tem da uma lactante, questão ali às vezes de alergia. Ou então da mãe mesmo, que assim, o leite, ele vem da mãe. Então como é que tá a alimentação dessa mãe? E ela não tem tempo de nada, né? Quem é mãe já sabe. Quando tem ali uma rede de apoio, ainda tem alguma coisa, um suporte, né? Mas se não, ela que tem que fazer tudo, né? Dar mamar, cozinhar. Não, e não lembra de comer. Não sei se você lembra dessa fase, né? Mas a gente não lembra de nada. Dizem que a gente esquece, mas eu lembro. É porque pra mim foi meio traumático, foi bem marcante. Porque eu tentava, eu fiz de tudo. Sabe aquelas conhecimentos populares? Tipo, come canjica... Come... O que mais que existe, assim? Que vai dar leite. Tem chás que chás, são... eu comia tudo. É isso. Assim, eu fui só engordando e nada de leite. Nada do leite. A gente tem... Hoje em dia, a gente tem também consultoria de amamentação, né? A gente tem vários caminhos que ajudam. Mas, assim, tem horas que não dá mesmo. E aí a gente tem que aceitar que não dá. E ainda bem que a gente tem fórmulas que a gente pode lançar mão. Porque, na verdade, essa criança, até os 6 meses, ou ela vai se alimentar do leite materno ou da fórmula, né? Ou dos dois. Também tem esse caminho. Eu lembro que eu fiquei muito apegada àquela questão da amamentação. Eu achava que eu ia doar leite pro banco. Sim. E aí eu não consegui, fiquei muito frustrada. Mas até aceitar dar a fórmula, eu tentei de tudo. E foi, eu disse, né, traumático, porque eu ficava assim, eu lembro das madrugadas com aquela bomba. Então, tentando dar de mamar. Aí conseguia pouquinho. Aí depois, em vez de descansar, aí tinha que tirar o leite para estimular a produção. Só que também você tem que dormir para estimular a produção. Então, isso é uma coisa tem que muito descansar. doida. E assim, no nosso acompanhamento, né? Eu falo que no meu acompanhamento nutricional da gestação, eu falo bastante de amamentação. Porque muitas vezes a mãe não sabe o que vai acontecer depois que o filho nasce. Não, e eu fiz curso. Não é? Eu fiz curso na maternidade, preparatório. Então. Eu fiz curso com uma especialista em primeiros cuidados de bebê com bebês, assim. Fiz toda a dinâmica com a boneca. Isso, né? Mas assim, precisa mostrar que, olha só, vai ter um dia que você vai ficar de camisola o dia inteiro, você nem vai se dar conta. De noite que você vai lembrar que você ainda tá de camisola. Porque foi tanta coisa durante o dia. E é assim mesmo, o primeiro mês é isso, né? Então, preparar a mãe para o que vai acontecer faz toda a diferença. Porque deixa ela segura, não é novidade. Não, a Vanessa falou que isso ia acontecer. Tá tudo bem. E assim, a gente vai organizando a vida, né? Porque assim, aí eu já deixo pedido de exames para depois, né? Todo um acompanhamento. Aí o bebê nasce e aí tem a introdução alimentar. Então chega aquela fase do que pode, que não pode, como começa, como que não começa, vários métodos, né? BLW, vai engasgar, não vai engasgar. Eu lembro de você. Ai, que medo. Eu lembro. O Gabriel, ele teve refluxo, bebê. Ele tinha que dormir sentadinho. Usei todos aqueles equipamentos. Então, morria de medo dele dormindo, engasgar e tal. Por conta do refluxo. Então, quando veio a introdução alimentar, eu fiquei desesperada. BLW never. Não que Aí eu tive que acalmar o seu coração pra você conseguir... evoluir a consistência do Gabriel, lembro disso direitinho. E vou te falar que eu lembro que você falou assim, não, isso aqui ele já come? Falei, não. Ela, como assim não come? Não, já tem que dar, porque tem alguns alimentos que você tem que dar pra ver se vai ter alergia, não vai ter alergia. Na verdade, a gente expõe o organismo, né? Uma janela imunológica que a gente chama. Então, a gente expõe para que o organismo reconheça aquilo como um alimento, não
atenção e tente diminuir as chances de alergia futura. Então, menina, aí eu vou te contar que até hoje eu não dei, eu nem sei se pode ou não pode. A gente quer sabendo dessas coisas aqui. Até hoje eu não dei camarão Pois pra é. ele. Aí eu falo, meu marido fala assim, vamos pedir um, sei lá, um bobó. Aí eu, não, tem camarão. Aí ele olha pra mim, por quê? Não pode? Eu falei, não, porque o Gabriel... Aí ele, mas o Gabriel tem 6 anos. Ele não pode? Eu, não, acho que não. Melhor não dá. Mas sabe Vai por que que dá é uma importante alergia. dar? Olha só. Porque é importante que se ele tiver alergia, ele esteja com vocês. Porque o que pode acontecer? Daqui a pouco ele vai para festinhas sem os pais. Um pastelzinho ali. Um risole, alguma um coisa. risole, é. E aí, a gente mora num lugar que tem muita oferta de camarão. Né? É da cultura do local. E aí, corre o risco dele comer fora do seu alcance, né? E aí, uma alergia Numa emergência. de emergência pode trazer mais transtornos, né? Então, já que ele não foi exposto lá no iniciozinho, em algum momento você vai precisar testar, né? Mas aí vale a pena falar com o pediatra, conversar para ter um SOS e procurar uma ajuda médica se precisar, mas precisa ser dentro da sua casa. Ai, meu Deus do céu. Isso aí eu faz acho muita que o Eduardo diferença. já expôs. Pois é. Eu não tava junto, ele deu, sabe? E a alergia é isso, né? Pode dar em qualquer fase da vida. E pode dar com qualquer quantidade, né? A gente fala assim, é pouquinho. Pouquinho também pode dar alergia, né? E aí a gente tem 2 tipos de alergia, né? Uma já é mediada, que é aquela até 2 horas, e a outra não mediada, que é depois das 2 horas. Os sintomas são um pouco diferentes, mas que principalmente essa que é imediata, ela precisa de um atendimento médico, né? Então é aquela que você precisa levar para emergência, não pode mais comer de jeito nenhum e precisa consultar um alergista, um gastro, e aí ter um SOS em casa. Então, assim, é importante a gente expor. Se fosse um alimento que a gente nunca tem aqui, que a gente nunca come, aí talvez não fosse necessário. E depois que você expor a criança, tem que expor de tempos em tempos. Não adianta, nunca mais eu dei camarão, daqui a 3 anos eu dou. Não adianta, não é assim que funciona. É porque na minha casa não tem muito, nem peixe, nem camarão, então não faz parte da nossa rotina alimentar, né? Mas antes da gente entrar no tema, que é a seletividade, eu queria colocar aqui uma questão que eu acho importante, que foi pra mim, enquanto mãe, assim. Eu tinha ali o acompanhamento da pediatra, né? Que acompanha a questão da amamentação e da introdução alimentar, dá todas as informações para as mães, mas é importante ter também o apoio da nutricionista junto, mesmo quando não tem alguma questão, né? Para tirar essas outras dúvidas que podem surgir também. Deixar a gente mais segura. Sim, você imagina, né? Você foi à consulta da nutricionista, uma consulta relativamente demorada, né? Uma consulta longa. Então a gente fala de muita coisa, vê muita coisa, analisa a suplementação. Então acho que a nutrição, ela complementa a pediatria. Né? Porque o pediatra, além de ver crescimento e desenvolvimento, vê questões de saúde, né? Questões de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, essas outras questões, isso vai ocupando também o espaço da consulta. E a introdução alimentar, ela fica com um espaço às vezes pequeno e a nutricionista consegue complementar, né? De dar sugestões, de fazer um plano alimentar específico para aquela criança, com quantidades, bonitinho. E, principalmente, acalmar os pais, né? Porque a introdução alimentar, a gente acha assim, a criança vai começar a introdução alimentar hoje. Ela vai comer tudo e a partir de hoje ela come tudo. E não é assim que funciona. Não. Né? E aí o que eu digo? Que a introdução alimentar, ela não é um evento, né? Ela é um período. Então, ela vai até 1 ano, 2 anos, ainda tá em introdução alimentar. Sim. Só que aí a gente vai... Cada hora uma coisa é mais importante que a outra. Por exemplo, até 1 ano de idade, o leite materno ou a fórmula ainda é mais importante do que a comida. E aí, quando você fala isso para os pais, eles acalmam de não querer obrigar a criança a comer um tudo. pratão. Exatamente. E aí, sabe por que eu gosto de falar da introdução alimentar? Porque ela é uma fase super importante quando a gente fala de seletividade alimentar.